Sejam muito bem-vindos a mais episódio do ZaioCast. E no episódio de hoje, vocês estão vendo aqui que o cenário está diferente, as luzes aqui tá tudo diferente, porque esse episódio nós gravamos lá no VHZ Summit, que rolou na cidade de Blumenau, com o Rony, fundador da marca Reserva. E nesse episódio ele compartilhou com a gente tudo que ele fez, qual é a essência, qual é a atitude que ele teve para fundar essa empresa que se tornou aí referência no segmento. Então, assiste esse episódio até o final. Não esqueçam também de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Valeu! Rony, o papo é venda na veia, né? O desafio hoje nós estamos até aqui num evento, né? O quanto as marcas estão se desafiando nessa nova dinâmica de mercado. É uma corrida maluca. Eu digo que não tem mais Série C. A Série B também acabou e nós estamos vivendo só a Superliga. E jogar na Superliga é cada vez mais difícil, é mais caro, a disputa é maior, a tensão do consumidor, essa questão de se conectar com ele, de vender para ele. E eu queria te ouvir essa questão assim da venda, né? Nós somos agora há pouco aqui desse espírito do vendedor, né? De como que as marcas estão se conectando nos clientes para vender o seu produto. Sim. Bom, a gente está no mundo numa transformação, a gente está vivendo, a gente veio junto aqui, né, Robson, para cá para o evento, e cara, a gente está vivendo uma transformação, né, uma revolução tecnológica no mundo em que a forma de vender as coisas, ela não é mais proprietária, você não é mais dono de absolutamente nada. Né? Então a gente pode falar aqui, no começo de conversa, desse ambiente mais competitivo, tanto para você vender na internet, que está ficando cada vez mais caro, quanto mais gente leiloando lá no Google, no Meta, mais caro fica. Estamos aqui com um especialista para falar isso, né, para comprar. Os influenciadores e creators cada vez mais caros, também convertendo menos, porque o povo vai passando o tempo, vai entendendo que aquilo é vendedor, que não é um cara que está usando aquele produto. Então, tudo vai ficando, o ponto de venda no shopping center vai ficando mais caro também. Então, o ambiente vai ficando mais competitivo. Eu tenho 18 anos de varejo, e eu só conheço uma forma de você realmente prosperar em vendas. É você ser tarado e entender não o que o cara quer comprar, mas o comportamento daquele cara. Certo? Total. Porra, qual é o trigger mental dele que faz ele querer comprar um curso, faz ele querer comprar uma roupa, faz ele querer comprar um carro? Em que ocasiões do dia, da vida, quando um amigo fala alguma coisa, quando ele vê o carro de alguém, como é que é o hábito, como é que é a jornada do momento em que ele acorda ao momento em que ele vai dormir? Quando você consegue entender essa jornada e desenhar essa jornada de uma maneira simples, eu brinco com o meu povo lá, que eu tô ficando velhinho, cabelo branco, né? Molecada. Turma, vocês não conheceram um negócio chamado papel manteiga. Né? A gente conheceu o papel manteiga, né, velho? Desenha a jornada, pega um papel manteiga, que é um papel transparente, tá, gente? E bota em cima da jornada assim, ó. Aí fala que nesse ponto aqui, como é que a minha marca tá? Não tem como. Minha marca vai entrar dentro do carro do cara que ele tá conversando com um amigo. Tem, pô, de repente tem um outdoor no meio do caminho que você pode botar o outdoor, de repente você conhece um amigo do amigo, e aí você manda a roupa pro amigo do amigo. Outro dia eu escutei que uma marca de biquíni lá de fora queria vestir a Zendaya, que é uma puta artista, né? Só que mandava a roupa pra ela não usava. Sabe o que a marca fez? Descobriu que eram as 10 melhores amigas dela e mandou pras melhores amigas. As 10 melhores amigas usando. Isso é gente que entende comportamento e não venda. Ô, Rony, desculpa. E o que tu acha que o pessoal ainda não se ligou, né? Porque a gente vive essa jornada do varejo, inclusive os nossos clientes todos são varejistas e tal, e a gente tem a gente entende que eles têm muita dificuldade, assim, tem muitas opções, tem muitas ações que eles precisam fazer, mas muitas vezes não é aquilo que mexe no ponteiro. E às vezes se apega em ferramenta, ou se apega em algumas coisas que não faz sentido para a jornada do momento. E eu vejo que às vezes eles negligenciam o básico, que é, cara, atenção ao cliente. Isso aí. E tu fala muito sobre isso, né? Sim. Até estava comentando em off contigo sobre o começo lá, que eu conheço da tua história, sobre anotar no caderninho lá a data de aniversário do cliente, se o presente que foi comprado funcionou. Será que o pessoal está negligenciando isso hoje, ou é outra coisa que eles não se ligaram ainda? Eu acho que é histórico essa negligência, né? Custa 8 vezes menos você fazer um cliente voltar do que você ganhar um novo cliente. Isso é um dado, isso é uma estatística. Conta dados, não há fatos, né? Só que, impressionantemente, apesar de todos nós sabermos disso, o foco de 99% das empresas é a aquisição, não é a retenção. Né? Isso é verdade. Então, quando você investe, não só financeiramente, mas em programas de estímulo,
né, em programas de benefício para os seus colaboradores, né, para que eles trabalhem no sentido de gerar um nível de encantamento muito superior no consumidor, na cabeça do consumidor, ou seja, que a sua companhia trabalhe não só para ser a marca para onde o seu cliente mais vai, mas principalmente a marca para onde o seu cliente mais volta, né? Poxa, aí a venda, ela já é automática. Você já começa o ano sabendo, tendo uma média do que você vai faturar naquele ano. Porque você sabe que o seu cliente, ele tem o hábito de voltar. Eu vou dar nossos números, tá? Nosso cliente volta entre 6 e 7 vezes ao ano para comprar conosco. A nossa média média dos nossos pares em mercado, que trabalham bem pra caramba, nosso negócio é muito difícil, é de 2 vezes. Exatamente. Eu ia até dizer, pô, é alta pra É caramba. alta demais. Olha só, e sabe um ponto, Rony, que eu vejo? É que, assim, às vezes vão conversar até com grandes marcas e que têm lojas físicas, né? Não estão só no digital. É assim, ó, essa questão de conhecer o cliente lá no básico, é assim, se eu tenho 300 clientes que entram na minha loja por dia, o quanto eu conheço desses clientes? Sabe, aquela percepção de quem está atendendo, né, de quem está vendendo, né, nesse olhar para o todo, oh, ele veio aqui, é casado, tem filho, tem criança, qual é a próxima dor que eu tenho que resolver desse cliente? Isso aí. Né? Então, como que eu entendo esse perfil de consumo? Para onde que eu vou guiar ele? Ele veio com uma intenção, às vezes, de comprar uma shirt, uma camiseta, sei lá, e para que lado que eu levo ele? Será que ele quer uma linha mais premium? Ele quer algo mais de valor agregado, Sim. né? Então tem muito disso. Eu vejo que a reserva faz isso muito bem, né? Que na verdade, assim, eu vejo cada vez mais os clientes se identificando com essa marca, né? Então, e cada vez mais preenchendo o seu look. Como é que é isso hoje, o dia a dia do atendimento, da relação ali da venda, do olhar para o cliente dentro das lojas? Bom, a gente não acha que tecnologia vai matar o cargo de vendedor, trabalho de vendedor. Mas a gente tem certeza que a tecnologia pode escalar o vendedor, a venda do vendedor, para muito além daquele ambiente no qual ele se encontra, certo? Então nós temos um conjunto de dados que vão sendo acumulados. A princípio, a gente usava machine learning, hoje as tecnologias em AI, elas nos permitem as soluções muito mais rápidas e eficientes. Então nós desenvolvemos ao longo do tempo um software que a gente chama de Now, é uma tecnologia que ela, com base em track record comercial, em informações, os próprios times de vendas podem jogar no sistema, ela cria lista de atividades para o vendedor. Olha só. Não é uma ferramenta de CRM que cria lista de atividades para o cliente. Ela cria uma lista de atividades para o vendedor, uma ferramenta de clienteling. Então, o nosso vendedor, ele não fica ocioso quando ele está na fila do atendimento. Ele abre o iPad da loja, o tablet, e tá lá, ó. Porra, liga pro Robson. Robson gosta de camisa preta. Desde que ele veio na loja, a última vez, chegaram mais 2 camisas pretas. Né? Olha a ferramenta que nós estamos dando. Proativa. Aí o vendedor liga pro Robson. O Robson assim, poxa, cara, adoraria ver essas camisas que estão aí, mas, pô, eu tô sem tempo de ir na loja. Aí, escutando o Robson, a gente criou um outro produto. Que se chama... Olha só, tô chamando de serviço de produto, tá? A gente criou um outro produto que se chama Reservado, que são as malas que nós algoritmicamente montamos. Elas, no máximo, têm 20 peças, também com base na experiência de consumo do Robson, no que ele gostou, do que ele não gostou, que o vendedor, ele aperta um botão, tá integrado na log, a log deixa na casa do Robson. E ele tem 3 dias para se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Perfeito. Né? Então o Robson tem 3 dias para escolher o que ele quer ou não, e aí a gente manda a log de volta com o cartão de crédito e passa. Então, a gente foi desenvolvendo solução para tirar fricção e gerar comodidade para o Robson. Não, isso total, é absurdo. Né? É absurdo. Tem empresas menores que falam que não fazem tal coisa porque não é escalável. E olha o que eles estão fazendo. Muito escalável. E outra coisa, pensa só, olha o que eles desenvolveram. Se eu não tenho uma intenção de compra naquele momento, chegando a mala na minha casa, eu estou despertando essa intenção naquele momento. Você vender sem mostrar que quer vender. Exatamente. Pra caramba, né? Exatamente. E indo nessa linha, Rony, hoje a questão da venda... Deixa eu só te interromper, Robson. Acho que uma coisa importante, pode ter gente nos escutando aqui que pensa, poxa, a tecnologia, não tem dinheiro para ter acesso. Gente, tem um caderninho na loja? Tem sacolinha da loja que você pode deixar, fazer as 20 peças, não algoritmicamente não. Olha lá o que o Robson já comprou ao longo da vida, bota na sacolinha da loja, bota uma florzinha, um cartãozinho escrito à mão, acho que você vai gostar, depois me diz qualquer coisa. Atendimento em casa. Tem que ter vontade de encantar o cliente. E começar simples, né? É isso aí, cara.
É isso. É começar simples. E indo nessa linha, eu percebo que assim, ó, as lojas ainda possuem uma dificuldade de se conectar com o cliente. Essa questão que você falou do vendedor ter um iPad, isso é algo que, para muitos estabelecimentos que já estão há muito tempo no mercado, marcas, isso é algo assim que eu estou dando o primeiro passo no CRM, né? Eu ainda talvez sinto uma resistência para isso. E conhecer o cliente, que nós falamos aqui da questão da proatividade, é o antecipar as próximas necessidades. Total. É cada vez encurtar esse relacionamento que ele tem comigo. Sim. Como que foi isso na reserva, essa questão assim da construção da marca, essa identificação com o público, né, o mercado, para que hoje a pessoa tenha isso no seu lifestyle de usar a reserva? Olha, a gente tem um ambiente de negócios hoje e ele é muito poluído visualmente e ele é muito poluído de opções, né? Não sei se alguém surfa aqui, né? Você vai para aquele vai pegar onda, tá crowd, aquele negócio assim, é gente pra caramba, não tem um espaço pra você entrar, né? Aham. Então, assim, dentre opções e referências, as marcas e empreendedores e empreendedoras acabam se perdendo. Então, às vezes elas falam de uma determinada maneira com o cliente, às vezes elas falam de uma outra maneira com o cliente, às vezes ela tem um playbook visual, às vezes tem um outro playbook visual, porque essas referências elas vão catando e aí vira quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, a gente, de uma maneira muito simples, porque as coisas na vida são, cara, simplicidade é complexidade bem resolvida, né? Isso aí. Então, nós temos um conjunto de valores, que são 3. O sonho é bom e grande, a mente é aberta e o compromisso é tanto com pessoas como resultados. Da prática, são 3 por quê? Eu vejo lista de valor em empresa, Fácil de 18 decorar. valores, 30 valores. 3 todo mundo decora. Tem que saber de cor e salteado, né? Até o cliente sabe quais são os valores, né? Toda reunião que nós fazemos na empresa, toda, abre com a lista de valores. Toda. Reunião de vendas, lista de valores. Reunião de feedback, lista de valores. Da prática recorrente desses valores, o propósito de cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias nasceu. Uau. Certo? Isso aí. Tudo que a gente fez, faz e fará, que eu tô deixando a companhia no final do ano, mas a liderança toda, aqui tem menos tempo de casa, tem 8 anos na companhia, a gente é treinado, a gente treinou a companhia, a gente não sai do propósito. Para todos os stakeholders, o que vai fazer para o cliente? Está alinhado com o propósito dessa campanha? Está alinhado? Não está, não faz. Tá, não tá. Então isso vai dando uma unidade de comunicação 360 graus e, mais importante que isso, vai fazendo com que o cliente, por conta dessa unidade, consiga se reconhecer ou não na marca, né? Então, acho que essa questão do branding, ela é muito associativa, a gente não fazer nenhuma concessão aos valores e ao propósito. Sensacional. Uma coisa que eu queria fazer um adendo, eu já era cliente da reserva por toda a construção, pela qualidade, por estar onde eu vou, né, nas lojas, nos shoppings e tudo mais, mas a tua influência, a minha jornada de compra foi muito forte. Como é que tu vê isso hoje? Porque às vezes a gente sempre encontra um problema para cada solução, sabe? Assim, a gente sempre tem um problema. Sim. E eu vejo que donos de negócio que estão começando agora, eles também poderiam fazer algum tipo de trabalho mais ativo, deixando mais claro para o cliente o propósito, vindo da boca dele, o comprometimento dele, porque às vezes não fica tão claro através dos canais de vendas. Tu vê isso como uma tendência? Claro que não começou agora, isso inclusive é a tua influência, mas que os lojistas, os empresários poderiam fazer mais, de estar mais na ponta, aparecendo e falando sobre a empresa? Olha, eu não vejo outro caminho, né? E é matemático. O algoritmo não entrega a marca, certo? Certo. O algoritmo Pessoas falam entrega com a gente. pessoas. Então, assim, mas mesmo que entregasse, você como um ser humano, você prefere conversar com uma marca? Quando uma marca te fala uma coisa, ou como um humano, você está mais predisposto a acreditar em quem? Certo? E quando você vai para Brasil, o brasileiro gosta de quem bota a cara, filho. Entendeu? Não tem jeito. Você vai querer pagar quanto das Casas Bahia lá atrás, ao Galeb da Lojas Americanas? Isso na TV paga a mídia tradicional. Sim. Certo? Sim. Então, o brasileiro gosta de quem bota a cara. Então, assim, e não tem. Eu adoro essa frase porque eu acho ela muito verdadeira. Os diferentes são os que são de verdade. Então, camarada, né? autenticidade. O famoso legend, né? Assim, cara, o cara abre a câmera do celular, fala o que pensa. Gente, não existe autenticidade com unanimidade concomitante. Vai ter gente que não vai concordar. Isso aí. Mas os que concordarem
estão E eu acho que contigo existe no esse ar. medo também, né? isso Da aí. crítica, né? Por isso que eu não boto a cara, porque eu tenho medo de alguém não gostar. Total. Mas também tem que encontrar um caminho. Claro. Uma pessoa pode discordar de você sem te odiar, Exato. né? Então você tem que encontrar o caminho. Até falando de persuasão aí, o Cialdini é isso, assim, você não precisa ser um cara benquisto e adorado por todos e por consequência a sua marca, mas tem gente que não gosta da sua marca, isso é ruim, porque vai falar mal de você. Então se você conseguir colocar a sua opinião sem ofender ninguém, melhor. Rony, e falando dessa questão de se comunicar, né, e eu tenho um gancho aqui que eu quero puxar, que eu lembrei muito do João Branco, né, que esteve aqui recentemente conosco, Meu irmão. e é uma realidade hoje que nós vivemos de uma poluição quando diz respeito a marketing. Nós olhamos as redes sociais, elas estão poluídas, existem armadilhas, né, para o cliente, né, ver o anúncio por completo. Mentira. Você usou o nome. Muita criatividade da galera para forçar, prender a atenção das pessoas. Sim. O que você enxerga hoje do marketing verdadeiro aí para as marcas? Ó, você tem a 10 metros raso, né? Você quer correr uma corrida de 10 metros, você quer correr uma maratona. Negócio é maratona. Negócio não é foto, é filme, né? Então, se você começa a usar esses truques, o cliente vai achar engraçadinho na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, ele vai ver que você está tentando enganar ele e nunca mais vai voltar. Então, assim, a lealdade se conquista, a lealdade não se compra, né? Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de construção de marca. Ah, mas isso é um detalhe que ninguém vai ver. Vai ver. Vai lembrar. Você sabe que eu ando por aí visitando nossos lojistas multimarcas no Brasil todo? Eu visitei uma cidade no interior de Minas que o cara plantava trigo. E a gente tem um programa chama-se Movendo o Céu à Terra pelo Cliente, que quem entrega a melhor história de encantamento no trimestre ganha uma premiação do varejo. Eu contei essa história para um grupo de multimarcas. E um dos caras que estavam lá falou assim, olha, mas eu não tenho dinheiro para ficar encantando o cliente, né? Aí o outro que estava lá, que plantava trigo, levantou a mão e falou assim, olha, todo mundo que compra na minha loja, a cidade é pequena, eu mando um cartãozinho escrito à mão depois para casa dele, um negocinho, não sei se é pé de trigo, não sei como é que chama, um galinho de trigo, né? Um galinho de trigo falou assim, olha, esse trigo foi plantado pela minha família há mais de 10, sei lá quantas gerações, eu fiz questão de mandar para sua casa em agradecimento por você ter nos prestigiado. Um galinho de trigo. Quanto custa um galinho de trigo? Então, não é uma questão de disponibilidade financeira, é uma questão de disponibilidade emocional. E esses detalhes é o que vai fazer aquela pessoa que recebeu aquele galinho com aquela carta escrita à mão, não tem jeito, gente. Vai voltar naquela loja. A gente lê coisas nos jornais todos os dias que nos fazem acreditar que a maior parte de nós somos ruins, mas a maior parte de nós somos bons. Eu acredito muito nisso, Rony. Somos bons. Eu acredito muito em conexões genuínas. Nós precisamos criar conexões genuínas, verdadeiras com os nossos clientes. Total. Porque é isso que causa aquela percepção de valor real, né? Aquela coisa de um senso que tanto se fala de exclusividade, da pessoa, né, ter essa noção, opa, eles prestaram atenção em mim, é um cuidado, é algo diferente do que eu vejo por aí. Então, pessoal, é muito dessa questão, assim, de muito do que o Rony fala aqui, das atitudes simples, não é, às vezes, um passo muito caro, muito complexo a ser feito, mas sim de criar conexões ali genuínas de contato, né, com esses clientes. Perfeito. Uma outra coisa aqui, Rony, que eu quero ver com, assim, a tua opinião, que é ao respeito, assim, do mercado, né, de como que tá hoje, assim, muitas marcas no cenário da pandemia, elas foram, até na viagem nós vamos falando um pouco sobre isso, né, elas foram forçadas a se digitalizar, a colocar tecnologia e, ao mesmo tempo, né, mudar a forma de se relacionar com esses clientes. Né? Então, acho que o exemplo que você trouxe aqui de levar a sacola até em casa é um exemplo de uma alternativa que, às vezes, algumas marcas tiveram de levar os produtos, né, de uma maneira que o cliente pudesse ter acesso. Como que você enxerga esse cenário pós-pandemia, olhando tecnologia, a questão do omnicanal, enfim, de como que você enxerga isso olhando oportunidade para o mercado? Olha, a gente veio falando no carro, né? A brincadeira que a gente fez no carro, assim, poxa, se não fosse a pandemia, aonde a gente estaria agora em termos de mercado, né?
E aí um falou 5 anos atrás, outro falou 10 anos atrás, né? Exato. Porque o mercado, todos aqueles projetos que estavam engavetados de digitalização das empresas, eles foram desengavetados e colocados a toque de caixa a um custo menor do que jamais se supôs que alguém conseguiria colocar. Porque teve vontade e prioridade, uma questão de sobrevivência, é humano, né? Total. Quando a pandemia começou a acabar, a segunda dose da vacina, né? As ondas começaram a terminar, o Covid começou a baixar, a gente criou um programa interno. Você estava falando, Robson, eu lembrei. Porque é o seguinte, a coisa mais difícil não é desenvolver software. A coisa mais difícil é a cultura de uso do software. Total. A coisa mais difícil é você fazer o ser humaninho, somente em escala, são 3.500 colaboradores que nós temos hoje. Né? Eles criaram uma cultura que foi acelerada pela pandemia. Agora está acabando a pandemia. O normal é a pessoa, agora não preciso mais. Então a gente criou um programa interno para... A gente não pode parar de fazer a venda no digital. Vai voltar a venda do físico e a gente vai dobrar a venda. Ah, não vai. Uma coisa vai canibalizar a outra. Não vai, sabe por quê? Porque o mercado todo vai deixar de fazer. A gente vai canibalizar o mercado, não a gente mesmo. Exato. Então a gente vai buscar na internet, não quem a gente está recebendo na loja agora, mas o cliente que o concorrente parou de buscar na internet. E a gente está buscando, né? É isso. Então, eu diria que talvez essa decisão foi uma decisão mais importante que qualquer outra tomada na pandemia. Porque foi o período que nós mais tomamos share. Você sabe que a gente sai, em 2019, de um faturamento de 350 milhões de reais de faturamento. E nós terminamos o ano, a gente não pode falar empresa pública, agora de 2023, nós terminamos com 1,7 bilhões de reais de faturamento. Né? E a gente caminha a passos largos para quebrar essa marca esse ano. Bom, terminamos o ano de 23 com 1,7, nós quintuplicamos a companhia em 4 anos. Ah, você fala, cara, vocês trabalharam muito mais do que a sua concorrência? Não. A gente focou mais no cliente e no propósito do que a nossa concorrência. E aí a gente ganhou share. Uma das coisas, por exemplo, propósito. Nosso produto ele é prioritariamente feito no Brasil. Tudo que a gente faz, o cuidar emocional e surpreender as pessoas todos os dias, é para todos os nossos stakeholders e ele tem que ser sustentável financeiramente. Mas essa decisão de produzir no Brasil, eu confesso para vocês que eu engasgava na hora de explicar a sustentabilidade financeira. Porque o negócio é até 30%, 40% mais barato na Ásia. A gente sabe disso. Total. Né? Aí veio o Covid. O que foi a primeira coisa que fechou? As fronteiras asiáticas. Exatamente. A gente ganhou uma quantidade de share estúpida por a gente estar fornecendo no Tem a Brasil. produção local. E aí, o que começou? O que é tendência agora? A nacionalização do sourcing. É isso aí. Todo mundo voltando. Os Estados Unidos, cara, como é que eu posso? Vai que vem outra pandemia e eu não tenho vacina para dar de novo? Vai que vem outra pandemia e eu não tenho a máscara? Você lembra que tinha esses problemas, né, no começo da pandemia? Total. Então, a nacionalização da indústria, pelo menos num tamanho de segurança importante, né, é uma tendência. Então, o que eu aprendi com isso? Fazer o certo dá certo. Você pode até não estar conseguindo explicar naquela hora, mas Deus vai vir e vai te mostrar que fazer o certo volta. E esse ponto que você comentou, na pandemia, nós sofremos inclusive o exemplo do chip de computador, né? Você dependia muito da China, agora os Estados Unidos está ali com muita indústria de computador. E esse ponto do propósito, nós repetimos muito isso dos nossos clientes, porque, primeiro, o propósito ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser transformador, e ele precisa impactar essa questão dos stakeholders, os clientes, as pessoas em geral, né? Mercado, sociedade. Cara, fornecedor tem que ser cumprido de fato. E esse jeito que vocês fazem na reserva, de colocar isso sempre na mesa, propósito, valores, cliente. Então, pessoal, as decisões estão sendo tomadas aqui. Isso é um exercício, gente, aqui, para todas as empresas repetirem isso no ritual, em todos os dias, em todas as decisões. Porque o time precisa respirar isso. Pessoal, não é nada que eu acredite mais. Nós estamos aqui, né? Nós vamos ficar por 2 horas nesse bate-papo com o Rony. Rony, obrigado demais por participar conosco. Pô, irmão, uma honra. Vamos continuar e vamos pensar em novos episódios, novas frentes. Aos nossos ouvintes aqui, muito obrigado. Valeu. Fechou, até a próxima. Rapaziada. Valeu. Abração.